O Caminho a Cristo, capítulo 7. A obediência é um privilégio. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Pode alguém não ser capaz de dizer exatamente a ocasião ou lugar de sua conversão, nem seguir toda a cadeia de circunstâncias no seu processo. Mas isto não prova que essa pessoa não seja convertida. Cristo disse a Nicodemos: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Como o vento, que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir, assim é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Essa virtude regeneradora, que nenhum olho humano pode ver, gera na alma uma vida nova, cria um novo ser à imagem de Deus. Conquanto a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos são manifestos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho desse fato. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração ou pôr-nos em harmonia com Deus, se bem que não devamos absolutamente confiar em nós mesmos ou em nossas boas obras, nossa vida revelará se a graça de Deus está habitando em nós. Ver-se-á mudança no caráter, nos hábitos e atividades. Será claro e positivo o contraste entre o que foram e o que são. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. É verdade que pode haver um modo de proceder exteriormente correto, sem o poder regenerador de Cristo. O amor da influência e o desejo da estima alheia poderão determinar uma vida bem ordenada. O respeito próprio poderá levar-nos a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta poderá praticar ações generosas. Por que meios, pois, poderemos determinar de que lado nos achamos? Quem possui o coração? Com quem estão nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é o objeto de nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão, e nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Tudo o que temos e somos a Ele será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem, possuir seu espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Os que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus produzirão os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Não se conformarão por mais tempo com as concupiscências anteriores, mas pela fé do Filho de Deus seguirão as suas pisadas. Refletir-lhe-ão o caráter e serão purificados, assim como ele é puro. As coisas que outrora aborreciam, agora amam, e aquilo que outrora amavam, aborrecem agora. O orgulhoso e presunçoso torna-se manso e humilde de coração. O vanglorioso e arrogante torna-se circunspecto e moderado. O bêbado torna-se sóbrio e o viciado puro. Os vãos costumes e modas do mundo são renunciados. O cristão buscará não o enfeite exterior, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4. Não há evidência de genuíno arrependimento, a menos que se opere a reforma, restituindo o penhor, devolvendo aquilo que roubara, confessando os pecados e amando a Deus e ao próximo, pode o pecador estar certo de que passou da morte para a vida. Quando, como seres pecaminosos e sujeitos ao erro, chegamos a Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora, surge o amor em nosso coração. Todo peso se torna leve, pois é suave o jugo que Cristo impõe. O dever torna-se deleite, o sacrifício,
prazer. O caminho que dantes parecia envolto em trevas torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. A amabilidade do caráter de Cristo se manifestará em seus seguidores. Era seu deleite fazer a vontade de Deus. Amor a Deus, zelo por sua glória, era o motivo dominante na vida de nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia todos os seus atos. O amor vem de Deus. O coração não consagrado não o pode originar nem produzir. Encontra-se unicamente no coração em que reina Jesus. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. Modifica o caráter, governa os impulsos, domina as paixões, subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Este amor, abrigado na alma, ameniza a vida e espalha ao redor uma influência enobrecedora. Há dois erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente os que só há pouco vieram a confiar em sua graça, devem especialmente precaver-se. O primeiro, do qual já tratamos, é o de tomar em consideração as suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possam fazer a fim de pôr-se em harmonia com Deus. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo, pela fé, que nos pode tornar santos. O erro oposto, e não menos perigoso, é o de que a crença em Cristo isente o homem da observância da lei de Deus, que visto como só pela fé é que nos tornamos participantes da graça de Cristo, nossas obras nada têm que ver com nossa redenção. Mas notai aqui que a obediência não é mera aquiescência externa, mas sim o serviço de amor. A lei de Deus é uma expressão de sua própria natureza. É uma corporificação do grande princípio do amor, sendo daí o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se nosso coração é renovado à semelhança de Deus, se o amor divino é implantado na alma, não será então praticada na vida a lei de Deus? Implantado no coração o princípio do amor, renovado o homem segundo a imagem daquele que o criou, cumpre-se a promessa do novo concerto. Porei as minhas leis em seu coração e as inscreverei em seus entendimentos. Hebreus 10:16. E se a lei está escrita no coração, não moldará ela a vida? A obediência, nosso serviço e aliança de amor, é o verdadeiro sinal de discipulado. Assim diz a Escritura: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5:3. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2:4. É a fé, e ela só, que em vez de dispensar-nos da obediência, nos torna participantes da graça de Cristo, a qual nos habilita a prestar obediência. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus, e que obtemos pela fé. Mas a obediência é fruto da fé. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. 1 João 3, 5 e 6. Aí é que está a verdadeira prova. Se habitamos em Cristo, se o amor de Deus habita em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações estão em harmonia com a vontade de Deus, tal como se expressa nos preceitos de sua santa lei. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3:7. A justiça está definida no padrão da santa lei de Deus, expressa nos 10 preceitos dados no Sinai. A chamada fé em Cristo, que professa desobrigar os homens da obediência a Deus, não é fé, mas presunção. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios 2:8. Mas a fé, se não tiver as obras,
é morta em si mesma. Tiago 2,17. Jesus disse de si mesmo, antes de descer à terra: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 48. E justamente antes de ascender para o céu, declarou: Tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15:10. Diz a Escritura: Nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2, 3 e 6. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2, 21. A condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi. Exatamente a mesma que foi no paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, correria perigo a felicidade do universo todo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com todo o seu cortejo de infortúnios e misérias, se imortalizasse. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de o fazer, e devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída, e não podemos tornar-nos justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos com a qual pudéssemos satisfazer às exigências da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações, como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós, e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis, então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. E ainda mais, Cristo mudará o coração. Nele habitará pela fé. Pela fé e contínua submissão de vossa vontade a Cristo, deveis manter essa ligação com Ele. E enquanto isso fizerdes, Ele operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Podereis então dizer: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Disse Jesus a seus discípulos: Não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Mateus 10:20. Assim, atuando Cristo em vós, manifestareis o mesmo Espírito e praticareis as mesmas obras, obras de justiça e obediência. Nada temos, pois, em nós mesmos de que nos possamos orgulhar. Não temos nenhum motivo para exaltação própria. Nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo a nós imputada e naquela atuação do seu Espírito em nós e através de nós. Quando falamos em fé, devemos ter presente uma distinção. Existe uma espécie de crença que é inteiramente diversa da fé. A existência e poder de Deus, a veracidade de sua palavra, são fatos que mesmo Satanás e seus exércitos não podem sinceramente negar. Diz a Bíblia que também os demônios o creem e tremem, mas isto não é fé. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade, onde o coração se lhe acha rendido e as afeições nele concentradas, aí existe fé. A fé que opera por amor e purifica a alma. Por esta fé, o coração é renovado à imagem de Deus, e o coração que em seu estado irregenerado não era sujeito à lei de Deus, agora se deleita em seus santos preceitos, exclamando com o salmista: Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Salmo 119:97.
E cumpre-se a justiça da lei em nós, os que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Há os que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa, e chegam a ponto de duvidar se seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. A esses eu desejaria dizer: não recueis em desespero. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros. Mas não nos devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos nem abandonados ou rejeitados por Deus. Não! Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Diz o amado João: estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. E não esqueçais as palavras de Cristo. O mesmo Pai vos ama. João 16:27. Ele deseja atrair-vos de novo para si e ver refletidos em vós sua pureza e santidade. E se tão somente vos renderdes a Ele, aquele que em vós começou a boa obra há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo. Orai com mais fervor. Crede mais plenamente. À medida que formos desconfiando de nosso próprio poder, confiemos mais no poder de nosso Redentor e haveremos de louvá-lo, a Ele que é a saúde da nossa face. Quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheios de faltas parecereis aos vossos olhos, porque vossa visão será mais clara, e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-vos. Não pode habitar um amor profundo e arraigado no coração daquele que não reconhece sua pecaminosidade. A alma transformada pela graça de Cristo admirará o seu caráter divino. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é isto uma prova inequívoca de que não obtivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Quanto menos virmos em nós mesmos digno de estima, tanto mais havemos de ver digno de estima na infinita pureza e amabilidade de nosso Salvador. A vista de nossa pecaminosidade impele-nos para Ele, que é capaz de perdoar. E quando a alma, reconhecendo o seu desamparo, anseia por Cristo, Ele se revelará em poder. Quanto mais a sensação de nossa necessidade nos impelir para Ele e para a Palavra de Deus, tanto mais exaltada visão teremos de seu caráter, e tanto mais plenamente refletiremos a sua imagem. O fim do capítulo 7 do Caminho a Cristo.